programa de hoje você vai ver os principais pronunciamentos no plenário. Rodrigo Vidal retorna à casa de José Mariano e fala sobre o trabalho de defesa dos animais. Vereadores alertam para o aumento da violência na cidade. Michele Collins e Luiz Eustáquio falam sobre diversidade de gênero nas escolas. E a reunião da Comissão de Legislação e Justiça. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online. O vereador Rodrigo Vidal, que ocupava o cargo de secretário municipal de defesa dos animais há mais de 3 anos, retornou à Câmara nesta segunda-feira. No primeiro dia de plenário, ele falou sobre o trabalho que realizou na Prefeitura. O vereador falou dos desafios enfrentados para implementar políticas públicas para os animais do Recife. Não existia nada sendo realizado em termos de políticas públicas. Vocês imaginem, uma cidade do tamanho de Recife, com 1.600.000 habitantes e um quadro de décadas, de séculos de ausência. Mas esse foi o cenário, né, de ausência total. A gente teve que partir do zero. O segundo quadro que nós enfrentamos, e é de sabença geral, que 2013, 14, 15, o Brasil, e agora em 16, vem enfrentando uma restrição orçamentária em todos os entes federativos. A União, os estados, o município vem enfrentando uma restrição orçamentária. A recessão está aí, é um dado. O PIB brasileiro encolheu em 2015 3,8%. Isso se reflete nos orçamentos disponíveis para a realização das políticas públicas. E se refletiu também no trabalho da nossa secretaria. Nós, infelizmente, por conta dessa recessão nacional, tivemos que tirar leite de pedra, que é o que se diz. Trabalhar com muito amor, com muita garra, com muita criatividade, porque o orçamento enxugou no Brasil inteiro. E aqui no Recife, na Prefeitura, não foi diferente. Existe uma lei de responsabilidade fiscal que faz com que tudo seja muito bem balizado na gestão administrativa. Nesse sentido, minha gente, é que eu quero dizer e quero reconhecer o trabalho das centenas e milhares de defensores de animais que existem na cidade do Recife. São pessoas anônimas que fazem um trabalho belíssimo, um trabalho abnegado e que, junto com o poder público, foram fundamentais para todos os avanços que a SEDA trouxe nesses 3 anos e 3 meses. Rodrigo Vidal também fez um balanço dos 3 anos e 3 meses que ficou à frente da pasta. Que a castração é fundamental para evitar o descontrole reprodutivo. É a forma ética de combater esse problema. A Secretaria dos Direitos Animais, de forma inédita, disponibiliza diariamente castrações e já alcançamos cerca de 12.000 castrações de cães e gatos. Nunca, na história do Recife, nenhum órgão ou pessoa, pública ou privada, já realizou tantas castrações, 12.000. Isso é um avanço, um benefício, porque a gente está evitando milhares e milhares e milhares de animais abandonados na rua. Então, a castração é uma política permanente. E nós fizemos uma campanha que está em andamento, em que já em torno de 14.000 crianças e adolescentes receberam um panfleto com os deveres do tutor responsável, como cuidar do seu animal, como tratá-lo, como fazer esse processo fundamental que é ter responsabilidade com aquele ser até o último dia de vida dele. Até o último dia. Não é algo que a pessoa pega como se fosse um objeto e depois descarta. Não. Essa educação básica é fundamental. É chegar nas escolas e retirar o atirei o pau no gato. Não, deixa o animal viver a vida dele em paz. A gente quer o quê? Respeito à vida. E temos colhido bons resultados também, porque isso reflete até na diminuição do bullying. Quando a pessoa respeita o vulnerável, que é o animal, ele passa a respeitar o seu colega, passa a respeitar a professora, passa a respeitar a vida. Então, a campanha educativa da Secretaria foi tão abrangente que incluiu até a Polícia Militar. Nós fomos, pessoalmente, na primeira turma que tomou posse em agosto de 2015, falar para 1.147 soldados da Polícia Militar que estão fazendo policiamento ostensivo. Foi, mais uma vez, uma ação pioneira da Secretaria e nós temos muita satisfação de saber que hoje temos 1.147 soldados capacitados para entender a lei pertinente ao crime de maus tratos, o dever da polícia,
Isso nenhuma polícia no Brasil ainda fez, nós fizemos aqui, e a gente quer cada vez mais expandir. Nesse contexto, gente, eu quero deixar claro para vocês que esse trabalho é permanente, contínuo, e que não se encerra agora. Quanto mais a gente abraçar essa causa da defesa dos animais, é a defesa da vida. Nós conseguiríamos abrir portas do Shopping Rio Mar, do Shopping Recife, do Parque Dona Lindu, locais que nunca abririam suas portas se não fosse o trabalho nosso de chegar, sentar, pedir, e conseguimos abrir esses espaços. Quase 800 animais, cães e gatos, já foram adotados nos eventos da Secretaria, e isso é um processo importante, trazer a cultura da adoção, valorizar esse processo de ter um animal em casa, e digo, quem adota se beneficia mais do que o animal que é adotado. Eu já vi famílias que estavam em quadro de depressão na família e as pessoas se curarem por trazer um animal para casa. Porque o animal e a criança são as energias mais puras desse planeta. Eu não conheço nada mais puro do que animal e criança. E quando a pessoa traz para casa, ela se beneficia disso. E a Secretaria trabalhou muito e vem trabalhando com o processo de eventos de adoção, junto com a parte educativa, incentivando a castração, porque é nisso que a gente acredita. A gente acredita no processo coletivo. A defesa animal é uma construção coletiva e eu fico feliz de ver tanta gente abraçando a defesa animal. O vereador falou ainda sobre o Hospital Veterinário do Recife, que será inaugurado em breve, e sobre a regulamentação da lei de tração animal. Essa lei que eu tive a honra de escrever com as minhas mãos, de trazer aqui, de visitar as comissões, de debater, ela ainda não foi regulamentada por uma questão orçamentária. Porque para poder comprar os cavalos, comprar as carroças, conseguir emprego para os carroceiros, a gente tem que ver o lado humano, da família, do carroceiro, do profissional, que sua grande maioria pessoas dignas e corretas. Esse lado é fundamental. Num país que tem quase 10 milhões de desempregados, nem eu, nem o prefeito, nem ninguém quer gerar desemprego. Então a gente respeita a atividade profissional dos carroceiros, mas a gente quer uma transformação para evoluir. E para fazer essa transformação exige dinheiro. As políticas públicas não caem do céu, elas são sempre necessitadas de ter um dinheiro, um recurso para poder realizar. E o nosso compromisso é implementar, sim, a lei das carroças, que proíbe carroças, quando vier esse empréstimo do Banco Mundial, que aí sim vai ter um aporte. Essa é uma ação intersetorial, que diversas secretarias estão juntas, fazendo um planejamento, todas necessitadas de recursos. O dinheiro chegando, a vontade é implementar, e isso vem a ser feito, não tenham dúvida disso. Aliás, essa é uma outra conquista fundamental. Está nessa lei, inclusive, um avanço cultural, que é a proibição de vaquejada e rodeio no Recife. Está lá, escrito. A gente fez questão de colocar na lei e todos os senhores e senhoras aprovaram, por unanimidade. Até a oposição, na época, aprovou por unanimidade. Então, a defesa animal, a sensibilidade com a vida, fica muito feliz com essa lei. Agora é aguardar a regulamentação da mesma. Felipe Francismar deu as boas-vindas e parabenizou o trabalho do colega. Dá boas-vindas, nessa volta, nesse retorno à Casa Zé Mariano. Vossa Excelência, que do meu ponto de vista revolucionou essa cidade, no momento que Vossa Excelência fez uma campanha pautada em cima de um tema que poucas pessoas se ateram, e o nível de importância desse tema a gente vê hoje em dia, no dia a dia do seu trabalho na Secretaria, e como a população recebeu isso de uma forma muito boa, de uma forma muito feliz. O presidente da Casa, vereador Vicente André Gomes, falou do orgulho do trabalho desenvolvido pela Secretaria de Defesa dos Animais. E somos orgulhosos pelo papel que Vossa Excelência exerceu à frente da Secretaria. Pela primeira vez na história do Recife, nós tivemos, evidentemente, alguém que cuidou dos animais. Parabéns. É o nosso pronunciamento na tarde de hoje como referência do seu trabalho. Mas o vereador Osmar Ricardo lamentou a presença de cavalos nas ruas da cidade. E que a gente vê muito na cidade do Recife ainda. Muito. Vê muitos animais por aí, cavalos comendo lixo, em algumas áreas específicas com muito volume, como aquela área de Chão de Estrela, Dois Unidos, Linha do Tiro, Bomba do Emetério. Se andar muito ali, você vê vários cavalos, né? E muitos daqueles eu até fico observando como presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, sempre vou na Avenida Recife, que lá é um depósito de veículos, de carros, e
as condições daqueles carros que levam os cavalos, uma podridão, muito nojento, um mau cheiro terrível. No último sábado, uma violonista sérvia, que desembarcou de um cruzeiro de turismo no Recife, foi esfaqueada durante um assalto na área do porto. No plenário da Câmara, o vereador Marco Aurélio lamentou o ocorrido. O navio veio para ficar 7 horas. E apenas dentro daquelas 7 horas, e mais especificamente falando, nos próximos 3 minutos, quando a turista saiu, aconteceu o que todos nós vimos através da imprensa. Infelizmente, o que está acontecendo com a segurança em Pernambuco e especialmente aqui no Recife é falta de determinação. Porque nós sabemos que quando um navio desse vem para cá, a Secretaria de Turismo, os órgãos responsáveis pelo turismo sabem antecipadamente. E não se colocou polícia lá porque não quis colocar. O tempo está acabando e eu vou esticar para falar mais 2 assuntos rapidamente. Via Mangue. Todo mundo aqui está lendo nos jornais e nos blogs. Está tendo assalto na Via Mangue. Será que é preciso vir um reator nuclear, um cientista lá da Alemanha, para dizer assim, vamos colocar um carro da polícia na Via Mangue? Será que vai ser preciso alguém morrer para que se tome essa atitude? Porque hoje, com o assalto da turista, foi um pandemônio. Eu espero que essas medidas continuem. O Recife Antigo, a polícia está perdendo para maloqueiro. Eu nunca pensei que a polícia militar ia ser desse jeito. Está sendo desmoralizada por maloqueiro. Porque os maloqueiros estão tomando conta do Recife porque a polícia não consegue segurar os maloqueiros. E aí é feito de tanto investimento para a gente arriscar as nossas famílias e arriscar principalmente os nossos amigos que estão lá fora e a gente que gosta tanto do Recife e ama tanto o Recife, ser obrigado a presenciar uma falta de compromisso. Porque colocar a polícia para tomar conta de turista no Recife para um navio que vai faltar 7 horas é falta de compromisso com o Recife. O aumento da violência no Recife também foi tema do pronunciamento do vereador Osmar Ricardo. E quando Vossa Excelência fala, a Via Mangue está tendo assalto. Está tendo assalto no Recife todo. Não é na Via Mangue. Aquele viaduto ali que o Roberto Magalhães fez, que dá no Coque, no João da Bezerra, que quase não passa ninguém. Lá é assalto todo dia. Vereadores, o governador precisa, e eu tenho a certeza que ele tem a competência de pegar a parte de investigação da polícia para averiguar esses assaltos. Buscar onde é esse assalto, para prender esses marginais, tirar ele da circulação das pessoas. Aqueles que vão ao Recife Antigo no dia de domingo, provocar briga, usar droga, tem que tirar de circulação. E esse é o papel do governador, é o papel do prefeito do Recife, que estão aliados, são parceiros, é do mesmo partido. Quando tem divergência de partido, a gente até pode relevar isso, mas são todos os dois do mesmo partido, tem que andar junto e alienado para poder resolver o problema do Recife, dos assaltos nos bairros, dos homicídios, do bairro do Recife, a gente fala por causa dos turistas, mas é o Recife todo, é o Ibura, é o Coque, é onde você anda. O crime está solto e é preciso colocar uma rédea nisso. Então, o governador do Estado, o prefeito da cidade do Recife, precisa, de fato, ver o que é que pode fazer para melhorar a situação do Recife, do nosso Estado, que está nas páginas policiais em todo o país. Recife cresce o número de homicídio, né? Um dos maiores números de homicídio desde aquela época de 2003, do governo Eduardo Campos. Volta a ser o que era antes, desgovernado. É preciso colocar um rumo nesses homicídios, nos assaltos, né? Porque, na verdade, os pequenos comerciantes é que estão sofrendo com isso, que são nos bairros populares os assaltos, e precisa que o governo do Estado tome uma providência. Michele Collins falou sobre educação sexual nas escolas. Ela repercutiu uma visita à capital pernambucana do Procurador da República, Guilherme Shelby, autor de livros que abordam questões de infância e sexualidade. E o Procurador Guilherme Shelby, ele com muita dedicação, já há 25 anos trabalhando sobre esse tema, ele tem diversos livros escritos, ele trouxe uma orientação do que tem acontecido no Brasil,
onde foi criado um documento jurídico de proteção às crianças nas escolas, onde os pais fazem uma citação ao professor, e o professor, ele é chamado para estar esclarecendo, porque, na verdade, as crianças são as primeiras vítimas, os pais a segunda vítima, e agora também os professores são vítimas, porque muitos professores não querem ministrar tais temas na escola, e por causa da grade curricular das escolas, esses professores, eles são obrigados a falar sobre esses temas, como homossexualidade, swing, assuntos que, às vezes, quando a gente fala em lugares abertos, como aqui, você fala sobre sexo anal, sexo oral, sexo entre duas pessoas do mesmo sexo. Tem gente que acha estranho, olha, a vereadora está falando isso, mas, na verdade, é isso que as crianças estão escutando dentro da sala de aula. Na verdade, é isso que crianças de 5 anos de idade estão aprendendo na sala de aula da cidade do Recife. Então, é um assunto muito sério, que tem deturpado a mente das crianças, tem proliferado a pedofilia, e nós precisamos agir. Então, como nós estamos também trabalhando nessa casa, na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, na Frente Parlamentar em Defesa da Família, nós temos a obrigação de estar trazendo esse tema a esta casa. E Luiz Eustáquio voltou a destacar a distribuição de livros que tratam de ideologia de gênero e diversidade sexual em escolas da rede pública municipal. Porque nós defendemos que a questão moral deve ser ensinada pelos pais e não pelos professores. Esse tema também foi alvo de um requerimento aprovado nesta casa, onde nós solicitamos que o prefeito da cidade do Recife retirasse das escolas esses livros que estão nas escolas do município do Recife. Então, é um tema que nós estamos discutindo, inclusive no nosso site nós estamos com um abaixo-assinado sobre esse assunto, e mais, estamos também disponibilizando a notificação extrajudicial, onde o pai tem o direito de levar até o professor, ao diretor da escola, e dizer que o seu filho não pode ser ensinado daquela forma, que o seu filho não pode ser constrangido de ser ensinado daquela forma, aquele conteúdo que está no livro. Então, é algo que tem sido discutido nesta casa, não é nada de novo, mas é algo que essa casa está discutindo. Ontem eu também estive lá com o procurador Guilherme Schelber, que é uma pessoa que nós já tivemos em Brasília com ele, no lançamento do último livro dele. É uma pessoa que está discutindo isso de ponta a ponta no Brasil. É um tema muito importante e nós não podemos, de forma alguma, deixar que nossas crianças possam ser bombardeadas com esse tipo de matéria que só prejudica. E, ao mesmo tempo, garantir o direito aos professores que não querem ensinar esse tipo de matéria e, muitas vezes, são constrangidos pela Secretaria da Educação. Eu tive reunião com o secretário da Educação, ele disse que não constrangia ninguém, mas alguns professores têm colocado e têm dito que nas escolas tem sim passado esse constrangimento, nas escolas que esses livros foram adotados, porque esses livros não foram adotados em todas as escolas. Nós temos já a confirmação de 10 escolas que adotaram um dos livros e estamos aguardando o pedido de informação para que realmente os outros sejam apresentados. Entrou em pauta um requerimento de Marcos Menezes pedindo a instalação de tomadas nas estações de BRT e terminais de integração. A proposta foi discutida pelo vereador Jurandir Liberal. O vereador Jurandir Liberal criticou a segurança nas paradas do BRT. Hoje eu desafio qualquer pessoa andar no BRT com o celular na mão, que não será assaltado. Com certeza, a probabilidade vai ser 99% de ser assaltado.
Então, o vereador Marco Menezes está querendo instalar tomadas elétricas nos BRTs para a pessoa colocar o seu celular para carregar. Ele está vivendo em que país, em que cidade o vereador Marco Menezes está para fazer uma solicitação dessa natureza? Eu diria, senhor presidente, que era muito mais lógico se construir as estações de BRT. Eu quero dizer, Marco Aurélio, que esse recurso, que foi recurso da Copa para a construção do BRT, isso já tinha sido resolvido desde o governo de Eduardo Campos. Inclusive, ficou praticamente todo o trecho com grandes viadutos, a exemplo da Caxangá, que não serve para nada. Eu não sei para que serve aquela grande obra. Os empresários, inclusive, investiram, né, Carlos Gueiro? Investiram de ônibus para atender o BRT, mas você não vê as estações funcionando. Ou seja, fez todo o trecho, praticamente, e deixou as estações no meio do caminho. Já a vereadora Isabela de Roldão disse que as estações estão abandonadas. É muito grave a situação das estações de BRT, o abandono, os vidros quebrados, as estações tomadas por usuários de drogas, porque elas não são concluídas e ficam lá verdadeiros elefantes brancos. E Vossa Excelência muito bem se pronunciou acerca do assunto. Até hoje a gente não sabe para que veio aquele elevado que foi construído dentro da Avenida Caxangá, onde ainda os ônibus de linha continuam tendo que sair da faixa prioritária por conta da questão das paradas que estão abandonadas e não concluídas. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, faço o reforço, acredito que o presidente vai tirar de pauta para que essa discussão aconteça com a presença do autor. No final do debate, o requerimento foi retirado de pauta devido à ausência do autor. 11 vetos totais do Executivo a projetos aprovados na Câmara entraram em pauta nesta segunda-feira. O número preocupou vereadores, que questionam os motivos da rejeição de tantas matérias discutidas na Casa. Na pauta de votação, 11 vetos totais do Executivo a projetos de vários vereadores. A primeira a lamentar a decisão da Prefeitura foi Isabela de Roldão. Ela lembrou que as propostas foram aprovadas no plenário da Casa. Esses projetos tramitaram em todas as comissões. Esses projetos foram muitos alvos de audiências públicas, de reuniões públicas. Esses projetos passaram pelo debate na Casa, pelo debate durante as sessões, e a gente se surpreende com o veto integral do prefeito. Na verdade, por mais que diga que foi um acordo feito com o autor, mas eu acredito que esqueceram de fazer o acordo com a Casa de José Mariano, esqueceram de fazer um acordo com todas e todos que votaram nestes projetos. Se eu votei a favor, ninguém fez acordo comigo para me dizer que agora o prefeito vetou e vai desconsiderar o meu voto. Estes projetos, em toda a sua totalidade, foram muito discutidos aqui dentro, exaustivamente discutidos. E o prefeito, por entendimento, sabe-se lá quais de argumentos, como aconteceu com um projeto que foi aprovado por esta Casa do vereador Antônio Luiz Neto, com os argumentos mais esdrúxulos ou dispensáveis possíveis, foi então vetado na sua completude. Então, muito nos assombra a forma como a gestão Geraldo Júlio vem tratando a Casa José Mariano, e que aqui fica muito claro e muito óbvio com o formato que ele assume e que ele simplesmente pega os projetos aprovados na Casa, veta, sem se dar sequer ao trabalho de usar de bons argumentos para justificar este veto. Então, na verdade, eu venho aqui deixar a minha opinião a respeito da conduta e da forma com a qual o chefe do Executivo Municipal vem tratando este poder.
vem tratando de forma desrespeitosa, de forma a desconsiderar o nosso trabalho exaustivo e dedicado às questões da cidade do Recife. Jurandir Liberal também criticou os vetos e propôs ao vice-líder do governo uma discussão com o executivo para evitar os vetos. Vereador Marco Aurélio, Vossa Excelência, que é o vice-líder do governo, fazer essa discussão com o executivo para que evite esse constrangimento, essa situação desagradável daqui, a gente ter que apoiar um veto, quando, na realidade, a gente não precisava disso. Eu acho que é uma discussão, Vossa Excelência tem razão quando diz que, de um certo modo, fica ruim para casa quando nós aprovamos uma matéria e essa mesma matéria é rejeitada com o veto e a gente, de pronto, aceitar esse veto como se fosse criança na escola primária, que você faz um texto, a professora corrige e você fica agradecido pela correção. Eu acho que não tem nenhuma criança aqui inocente nessa Câmara Vereadora do Recife. Portanto, é uma reflexão para todos nós, até para evitar que no futuro essas coisas fiquem se repetindo. Mas, apesar do debate, os vetos tiveram a votação prejudicada por falta de quórum. Integrantes da Comissão de Legislação e Justiça se reuniram para distribuir e analisar projetos em tramitação na Casa. Acompanhe. 6 projetos foram analisados na reunião da Comissão de Legislação e Justiça. Uma das propostas analisadas declara de utilidade pública uma instituição sem fins lucrativos que promove a inclusão de crianças, adolescentes e jovens em situação de risco social. O presidente da comissão, Ayrton Luna, destacou o projeto. Nós destacamos hoje o projeto que declarou de utilidade pública a Escola Pernambucana de Circo. Então é uma forma de homenagear a cultura da nossa cidade e valorizar as escolas de formação de artistas na cidade do Recife. Ainda na reunião, o vereador Carlos Gueiros foi nomeado vice-presidente da comissão. O parlamentar exerce o 6º mandato consecutivo como vereador do Recife. Eu tenho aqui passado nesses mandatos por todas as comissões. Fiquei na 2ª comissão mais importante, que é a Comissão de Finanças. Eu fiquei nela durante 12 anos. E eu saí exatamente para que a gente desse oportunidade a outros companheiros também entenderem do assunto. E eu, da minha parte, também participar de outras comissões, dessa inclusive de legislação, que eu ainda não tinha participado dela. E participo hoje por uma questão de o vice-presidente ter saído, porque ele estava na vaga de um titular, ele era um suplente que funcionava na vaga do titular. A comissão teve que eleger um outro vice-presidente. E aí a bondade dos meus companheiros levaram a me colocar como esse vice-presidente. E aquilo que me for dado para desempenhar, eu procurarei fazer com todo esforço, dentro da minha competência. Se não tiver, vou procurar apoios para que eu possa corresponder à altura da confiança dos companheiros. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais.